Bem, pessoal, vamos iniciar aqui mais um encontro hoje, função afim e também função quadrática. Olha só, a função afim. Nós temos esse formato aqui, ó, essa forma para a função afim. F de x igual a x mais b. O gráfico de uma função afim é uma reta. Essa reta aqui, ó, eu posso ter um gráfico dessa forma aqui, ó. Aqui nós temos o eixo dos y, aqui o eixo dos x, e aqui a reta nesse sentido. Veja, se eu tenho um x1 aqui, ó, um correspondente y1, aí eu vou aumentar aqui para um x2, aí eu vou ter um y2 maior. E à medida que eu for aumentando esse x, o y também aumenta. O y cresce. Isso acontece toda vez que o a for maior do que zero. Toda vez que o a for positivo. Esse a aqui, ó, ele é chamado de coeficiente angular da reta. A gente vai ter um trabalho sobre ele já já. A gente pode ter assim também, ó, o nosso gráfico aqui. Aqui nós temos o eixo dos y, o eixo dos x e a nossa função, nosso gráfico aqui, que é uma reta. Vamos pensar num x1 aqui, ó, um x1. Aí eu tenho um y1 lá em cima, ó, y1. Aí eu vou aumentar agora para um x2. Eu aumentei o x e eu passei a ter um y2 um pouco menor, ó, diminuiu. Quanto mais eu aumento o x, mais o y diminui. É uma função decrescente. Isso vai acontecer toda vez que o a for o quê, ó? Menor do que zero. A menor do que zero. Esse a aqui, ó, o mesmo, o coeficiente angular. Se o a é positivo, a função é crescente. O gráfico vai estar assim, ó. Se o a é negativo, a função ela é decrescente. O gráfico vai estar desse jeito. E eu tenho o coeficiente linear. O coeficiente linear é esse b, ó. Ele é o coeficiente linear. O coeficiente linear nada mais é do que a abscissa do ponto onde o gráfico da função do primeiro grau, ou função afim, que é uma reta, toca o eixo dos y. Então, se eu tenho aqui um gráfico qualquer, e aí não importa se essa função ela é crescente ou decrescente, isso não importa. Vamos considerar bem aqui uma função decrescente. Esse pontinho aqui onde ela toca o eixo dos y é um par ordenado, onde o x aqui é zero e o y é exatamente o b. É exatamente o coeficiente linear. O ponto, a ordenada do ponto onde o gráfico toca o eixo dos y é o coeficiente linear, e é o b. Muito bem. Vamos fazer uma questão aqui do Enem sobre isso. Lá no nosso livro, na página 332, essa aqui ainda é só para montar uma equação, ele quer só a forma da equação, né? Eu vou pular essa aqui, eu quero uma, deixa eu ver aqui, pronto. Essa aqui para eu empregar exatamente o que a gente mostrou há pouco. Eu vou ampliar mais aqui. Vamos lá. Essa aqui não está realmente no nosso livro, enfim. Achei, cadê? Não vai ter. A questão não é do nosso livro, né? É uma questão que a gente criou aqui. Pera lá. Acabei não colocando a belezura aqui para vocês.
Não tem problema. Vamos a essa, então. Não está no livro. Olha só. Para escoar a produção de abacaxi cultivada no município de Calçoene, um produtor rural utiliza uma caminhonete que realiza viagens até a capital, Macapá. Antes de iniciar um novo trajeto, o tanque do veículo é abastecido com 60 litros de combustível. O automóvel é conduzido pela rodovia até que todo o combustível do tanque seja totalmente consumido. O segmento de reta no gráfico abaixo ilustra o resultado no qual a quantidade de combustível restante no tanque é indicada no eixo Y vertical. Olha, combustível aqui no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo veículo em quilômetro é indicada no eixo X horizontal, a distância percorrida. Então, à medida que ele vai percorrendo essa distância, aqui o combustível no tanque vai sendo consumido e vai diminuindo até zerar, quando ele percorre aqui os 600 quilômetros. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque Y e a distância percorrida pelo automóvel X é... Olha, olhando aqui para esse gráfico, a gente percebe que é uma função decrescente. É uma função decrescente. Ela está decrescendo. Veja que o gráfico é uma reta e está decrescendo. Se isso aconteceu, a função tem esse formato, y igual a x mais b. Esse é o formato da função do primeiro grau, ou função afim. Observe que esse a ele tem que ser menor do que zero. Por quê? Porque eu estou vendo que o gráfico aqui é de uma função decrescente. Se o a é menor do que zero, não pode ser a letra D, que o a é positivo, não pode ser isso. Não pode ser a letra E, porque o a também é positivo, não pode ser. Aqui o a é negativo, aqui também e aqui também. Beleza. E agora, o ponto onde ela toca o eixo dos y é exatamente o coeficiente linear. É a ordenada do ponto onde ela toca o eixo dos y. E eu sei, então, que esse B aqui, é exatamente o ponto onde ela toca o eixo dos y, que é quanto? 60. Então, eu vou procurar aqui no gráfico o A negativo e o coeficiente 60 aqui, a letra B. Deu até igual aqui a letra A e a letra C, né? Mas aqui, veja, o A é negativo. O gráfico da função decrescente. E o B aqui é 60, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y. Acabou a questão. Nosso gabarito, letra B. Ah, professor, mas aí, bora fazer uma continha aí. A questão já acabou. Você bateu o olho e matou aí. Procure no nosso livro que tem uma semelhante a essa aí no nosso livro. Né? Eu acabei não trazendo, pensei que tivesse trazido aqui. Estou checando, de fato, eu não trouxe mesmo não para essa aula. Mas está aqui a irmã dela. Olha, outra maneira que você tem, você pode pensar no seguinte. Você quer essa forma aqui, y igual a x mais b. Tem várias maneiras para você encontrar isso. Uma delas é, x dividido pelo ponto onde o gráfico toca o eixo do x, que é 600. Mais y dividido pelo ponto onde o gráfico toca o eixo dos y, que é 60. Isso tudo é igual a 1. Isso aqui é a equação segmentária da reta. É uma forma de equação de reta. Pense aqui numa reta
Aí você tem aqui o ponto onde ela toca o eixo dos y, é B. O ponto onde toca o eixo do x é A. Aqui é y e aqui é o x. X é dividido pelo ponto onde ela toca, no caso, a abscissa, o x do ponto onde ela toca o eixo do x, que é A, mais y, dividido pela ordenada do ponto onde ela toca o eixo dos y, ó, B, que é igual a 1. Foi isso que eu fiz aqui, ó. X dividido pelo ponto onde ela toca o eixo do x, 600, mais y dividido pelo ponto onde toca o eixo dos y, 60, igual a 1. Aí eu vou fazer isso tudo virar 600 aqui. De que maneira? Ah, tem que fazer MMC? Não. Eu vou multiplicar aqui por 10 e vou multiplicar aqui por 10 para virar 600 e empatar com esse, para ficar o mesmo denominador. X dividido por 600 mais 10y dividido por 600. Isso é igual a quanto? Ó? É igual a 1. Bem, eu sei que esses 600 aqui eu posso só passar multiplicando 1. Por quê? Porque ele fica assim, olha, x mais 10y. Se é tudo 600 aqui embaixo, que eu fiz essa técnica aqui para ficar tudo 600, o 600 está bem aqui, ó. Que já não precisa aparecer isso aí na conta, que é igual a 1. Vou passar os 600 multiplicando. Ficou x mais 10y é igual a 600 vezes 1, que é 600. Então, 10y é igual. Está mais x, vamos levar lá para o segundo membro, vai menos x. Aí vai repetir, mais 600. Agora, vamos passar o 10 dividindo. Y é igual a menos x mais 600. Tudo isso tudo dividido por 10. Esse 10 ele passou dividindo. Ó. Só que se é dividido por 10 aqui, isso é o mesmo que y, que é igual a menos x sobre 10 mais 600 sobre 10. Então, o y é igual a menos x sobre 10 mais, aqui simplifica os zeros, 60, ó, menos x sobre 10 mais 60, menos x sobre 10 mais 60, é o que a gente encontra aqui na letra B de bola. Beleza? Mas você viu que a questão você matou só de olhar. Você chegou aqui, observou o gráfico. Viu? Ah, é decrescente. Se é decrescente, o A é negativo. Não poderia ser a letra D e nem a letra E, porque o A era positivo. Estava fora isso. Depois, você lembrou que o ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y é o B, e é 60. Então, se ela tem essa forma, AX mais B, o B tem que ser 60. E está aqui o B 60, ó. E aí, matou a questão. Tranquilo? Muito simples. Procure depois no livro. Tem uma semelhante a essa aí para você fazer. Posso ir em frente, então? Cadê vocês? Legal. Beleza. Aí na página 332 do nosso livro, tem uma questão, é só mesmo para ela ficar na forma aqui de uma função afim. Ó, vamos a ela. Diz assim. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja.
Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 quilos. As sacas são de 60 quilos. 60 quilos. Suponha que ele plantou 10 hectares. Ele plantou 10 hectares. Lembra que ele tem um custo aqui de 1.200 por hectare plantado. Mas ele planta aqui, ó, 10 hectares. 10 hectares. Em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. As sacas são de 60, são X sacas de 60 quilos. O bom é que é tudo saca de 60 quilos, tá vendo? E todas as sacas foram vendidas. Ele colheu X sacas de 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Então, aqui é o seguinte, ó, o lucro, eu posso considerar aqui como tudo que ele arrecada, que é a receita, menos tudo que ele gasta, que é o custo. Ele me deu tudo isso. Ele falou que, em média, um produtor gastava 1.200 por hectare plantado. Então, ele vai gastar 1.200 por hectare. O custo dele, ó, é 1.200. Mas é só 1.200? Não, é 1.200 por hectare plantado. Ó, suponha que ele plantou quantos hectares? Ó, 10 hectares. Então, o custo é R$ 1.200 por cada hectare. Mas ele plantou 10. Então, eu faço aqui, ó, vezes 10. Esse aí é o custo. 1.200 vezes 10. Bem, muito bem. O que mais que ele fala para a gente? Ele vendia por R$ 50 cada saca. Ele colocou um peso, uma massa aqui nessa saca. Mas ele vende a saca por R$ 50 cada saca. Em certo ano, um produtor pôde, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das 60 sacas vendidas. Das sacas de 60 quilos vendidas. Veja que é a mesma coisa. Esses 60 quilos não influenciou. Então, a saca é 60 quilos, aí ele obteve uma função, determinar uma relação do lucro dependendo das sacas de 60 quilos. Aí fala, plantou 10 hectares. Bem, cada hectare, o custo é 1.200, então 1.200 vezes 10. Em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. Então, quanto é que é a receita? A receita é tudo que ele arrecada. O dinheiro só vai entrar pelas sacas que ele vender. Ele vende as sacas
por R$50. Então, é R$50 vezes a quantidade de sacas que ele produziu, que ele colheu. Ele colheu X sacas. Ó. X sacas. Ele poderia mexer com isso, falar que ele colheu sacas de 30 quilos, de 120 quilos, mas não, ele manteve ali os 60 quilos em paz quieto. Então, esse aqui é o lucro, dependendo da quantidade de sacas. Vai ser quanto? R$50 vezes cada saca, menos o custo, que é 1.200 vezes 10. E 1.200 vezes 10 é 12.000. E a gente encontra aqui na letra B de bola. Bem tranquilinha essa questão, bem simples. Beleza? Certinho, tranquilo? Aí o que você vai fazer? Vai olhar para essa questão aí, eu vou te dar 1 minuto para fazer essa outra. É irmã dela, é semelhante a ela. Entendeu? Contexto aí, amapaense, mas é o mesmo. Veja aí, 1 minuto contado aqui para você ler, 2 minutos para ti olhar essa questão. Beleza, top. Bora lá então. Olha só, por muitos anos, o Amapá tem se destacado no cenário regional e nacional pela forte produção e exportação de açaí, sendo fruto dos principais motores da economia do Estado. Entre os anos 2021 e 2025, houve um crescimento expressivo na demanda pelo produto. Porém, os produtores precisaram lidar com custos operacionais elevados, como o transporte fluvial e a manutenção dos manejos, associados a variações no preço de venda nas feiras e entrepostos locais. Em média, um produtor de açaí na região de Mazagão gastava 1.500 por hectare de área manejada para o corte e escoamento, conseguindo comercializar a produção ao preço de R$60 cada lata de 15 quilogramas, de 14 quilogramas. Ciente desses valores, um produtor determinou a relação do lucro L, que obteve em função das latas de 14 quilogramas. Aquela história, ele manteve as 14 quilogramas aí na cada lata. Suponha que ele manejou 10 hectares. Lá vai de novo, veja que é o mesmo, a mesma coisa. 10 hectares. Ele maneja os 10 hectares, mas ele gasta aqui 1.500 por hectare. Esse é o custo dele, 1.500 por hectare. Na qual colheu X latas de 14 quilos. Então, são X latas aqui, ó, de 14 quilos. Qual é a expressão algébrica que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Então, a gente sabe que o lucro vai ser aquela receita menos o custo. Semelhante a outra questão. Que é a receita? É R$60 por cada lata. Então, é R$60. Esse 60, ele está vindo ali lá do preço. Opa! R$60 aqui de cada lata. Vezes quem? Ó, a quantidade de latas.
e a quantidade de latas é X. De onde está vindo esse X? Ele me fala que eram X latas. Esse X vem aqui. Ele entrega tudo, menos o custo. Ah, o custo é R$ 1.500 por hectare, mas ele fala que ele tratou ali em 10 hectares. Pronto, ficou 60x menos 15 mil. Esse é o lucro em função de x. Então, 60x menos 15 mil a gente encontra aqui na letra B. Bem fácil, ficou irmã da anterior do Enem aí. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Beleza, beleza. Vamos em frente. Eu vou confirmar aqui uma coisinha. Pera lá. Ó, o seu livro aí na página 335, questão de número 8. Essa questão, ela faz de novo você montar aqui a função, tá vendo? Isso é um padrão do Enem. Ele faz você montar a equaçãozinha aqui. Então, eu quero já de antemão que você dê uma lida aí nessa questãozinha, por favor. Bora ler junto aqui. Página 335, questão 8. Um reservatório de água com capacidade para 20 mil litros encontra-se com 5 mil litros de água no instante inicial t igual a zero. Então, ela tem capacidade para 20 mil litros e aqui ela está com 5 mil litros de água no instante inicial, em que são abertas duas torneiras. Quando ela está com 5 mil litros de água, são abertas duas torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório. E ela despeja 10 litros de água por minuto, a primeira torneira. A segunda é a única maneira de a água sair do reservatório. Aí ele fala bem aqui, olha, a razão, a divisão, o quociente entre a quantidade de água que entra e a que sai nessa ordem é igual a 5 quartos. Ele está me dizendo aqui, vou pôr aqui no meu cálculo a quantidade da que entra pela quantidade da que sai, chamada de S, é igual a 5 quartos. 5 quartos. Isso aqui é um S, tá? Igual um 5, né? Esse S. Mas é o S de sai. Entra e sai. Ele disse a razão, a divisão, o quociente entre a quantidade de água que entra e a que sai. Olha como é importante, ó. Nessa ordem é igual a 5 quartos. Considere que Q de T seja a expressão que indica o volume de água em litro contido no reservatório no instante T, dado em minuto, com T variando de 0 a 7.500 e esse T em minuto. A expressão algébrica para Q de T eu quero qual expressão vai me trazer isso. Olha, ele me disse que tem uma torneira que despeja, que enche lá 10 litros de água por minuto. Querem um minuto? Aí eu vou lhe dar. Um minuto para você trabalhar na questão, para você olhar para a questão, para você ler, entender melhor, tentar fazer. Vou te dar aí 1,5 minutos, contado. E aí a gente mata a questão.
Podemos? Vamos lá. Então, o que acontece? Olha, quanto é que entra? Entra, ele me deu aqui. Entra 10 litros de água. Esse bem aqui entra 10 litros por minuto. Dividido pelo que sai, que nós chamamos de S. S. Isso é quanto? 5 quartos. Isso ele me deu, ele me disse, ó. O que entra pelo que sai é 5 quartos. Então, quando eu fizer aqui a nossa proporçãozinha, ó, como é que isso vai ficar? 5 vezes S é 5S. 5S, que é igual a 10 vezes 4, 40. Agora, a gente vai passar o 5 dividindo. O S é igual a 40 dividido por 5. Então, está saindo 8. 8 litros por minuto. Cálculo A. Análise agora para o cálculo B. Veja que a gente poderia ter matado aqui em cima. Eu podia ter simplificado aqui, ó, dividir por 5, que dá 1, por 5, que vai dar 2. Aí 2 vezes 4 é 8. Acabava a conta lá em cima, né? Simplificando ali. Pronto. O que é que nós temos? Nós temos lá que entra a cada minuto, entra 10 litros e que sai 8 litros. Então, entra 10 e sai 8. Significa que está restando ali 2 litros. 2 litros fica. 2 litros enche. Está enchendo 2 litros por minuto. Enche 2 litros por minuto. Pronto. Então, cálculo C. Quem vai ser a quantidade de água em função do tempo? É aqueles 5.000 originais, que tinha lá já 5.000 litros, mais 2 litros a cada minuto. T. Pronto. Acabou a questão. A gente encontra 5.000 mais 2T na letra A. Na letra A. Beleza? Não podia ser menos aqui, nem menos aqui, nem menos aqui. Por quê? Porque está entrando mais água do que saindo. Se está entrando mais água do que saindo, isso está enchendo. Ele fala que tem uma torneira que enche 10 litros por minuto e tem uma outra que esvazia 8 litros por minuto, está mais enchendo do que secando. Então, está ficando 2 litros nesse tanque a cada minuto. Então, está enchendo 2 litros por minuto. Se começou com 5.000, aí mais. Jamais seria esse menos aqui. Então, mais quanto? 2 litros, no caso, a cada tempo T em minutos. Matou. Só que esse 8 litros, ele não deu de mão beijada. Ele deu uma dificultada aqui. Ele falou que era a razão de quem? De tudo que enche por tudo que sai, era quanto? 5 quartos. Se eu tenho aqui tudo que enche, eu jogo na minha proporção e encontro esse S, que é tudo que sai. Veja, esse 8 litros, ele não me deu assim muito transparente aqui na questão, mas ele me deu condição de obter através de uma razãozinha, uma proporçãozinha bem tranquilinha de fazer. Legal? E qual é o importante aí? O importante é você fazer as questões do Enem. O nosso livro tem aí mais de 1.500 questões do Enem, para você se divertir.
É o padrão do Enem, é o modelo do Enem. As últimas provas do Enem estão todas lá. As 3 de 2025, as 2 de 2024 e as 2 de 2023. Está tudo ali. E mais esse montão aí para você se divertir, e mais as extras que a gente traz, e também no banco de questões da plataforma, que tem lá mais de 1000 questões. O segredo é resolver a questão. Vá resolver a questão. Assista às videoaulas. Refaça as apostilas, as listas que nós temos lá nas videoaulas, que não tem como você acertar menos de 40 agora no próximo Enem, em matemática. Mas tem que treinar, tem que exercitar. E não adianta ficar fazendo questões aí de concurso público, questõezinhas direta lá de 2 linhas. Isso não vai te ajudar. Não vai te ajudar mesmo. Tu precisa de uma questão assim pensada, bem elaborada, como as do Enem. Tem que ser no modelo do Enem. Tá bem? Posso seguir? Vamos lá, se fortalecendo nessa função afim aí. Essa aí não está no livro, essa é nossa também. Vamos lá. Essa eu vou ler e vou deixar você marcar. O setor de piscicultura tem apresentado um crescimento expressivo na economia do estado do Amapá. Um produtor de tambaqui, no município de Santana, iniciou um projeto de criação intensiva em viveiros escavados. No início do monitoramento, tempo T igual a zero, o viveiro contava com uma população inicial de 5.000 alevinos, peixes jovens. Devido à introdução controlada de novos lotes adaptados à região, a quantidade de peixes no viveiro passou a crescer de forma linear. Quando ele fala aqui de forma linear, é uma reta. Se vai crescer numa reta, que é uma função afim, né? Ou função do primeiro grau, ao longo do tempo T, medido em meses. Tempo T medido em meses. A expressão algébrica que permitiu a esse produtor calcular a quantidade total de peixes que de ter no viveiro em função do tempo T em meses é dada pela função. Aí ele deu aqui uma função afim, ele já entregou a função. É uma função aqui crescente, o B, no caso, o coeficiente linear é 5.000. Com base nessa função, qual é o significado do número 10 nesse contexto? Pronto. Quem é esse 10? O qual você marca aí? É para ler e marcar. Esse 10 é quem aí? Qual você marca? Ó, facilmente a gente percebe que é quem, ó? Letra A. A quantidade total de peixe adicionada ao viveiro como? A cada mês. Então, ele falou que esse tempo está em meses. Tempo em meses. Né? Tempo medido em meses. Começa com 5.000. Ó. Ele fala que ele vai investir ali, ele percebe esse crescimento dos peixes. A função é 5.000 mais 10T. Então, quando o T é 1, não são mais 5.000 peixes, é 5.010. Quando o T é 2, ó, no segundo mês, aí vai ter lá 20, e assim vai, certo? Então, esse 10 representa a quantidade total de peixes adicionada ao viveiro a cada mês. Então, a cada mês é como se ele acrescentasse ali mais 10 peixes.
Somente isso. Ficou claro aí, turma? Vocês ficaram em silêncio nessa aí. Por quê? Tudo bem? Cadê vocês? Beleza. Beleza. Posso seguir em frente, então? Top. Beleza. Sabe qual é o meu sonho? É que você acerte as 45 de matemática, agora em novembro. Isso é possível. Possível. Todos os anos eu tenho alunos ali. Tem aluno que acertou 44, aluno que acertou 42, aluno que acertou 41, aluno com 40. Viu? Bateram na trave esse 45 aí. Isso é muito possível. Então, siga essa dica. Refaça, treine, exercite, que você vai se dar muito bem. Vamos lá. Para fazer essa, vamos fazer o nosso intervalo, tá? Página 335 do nosso livro, questão 9. Um sítio foi adquirido por R$ 200.000. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após sua aquisição cresceu em função do tempo, conforme o gráfico, e que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Então, você observa que o gráfico é uma reta. Isso é uma função afim, ou do primeiro grau. E o valor inicial aqui, no tempo, em ano zero, aqui do início, quando ele compra, né? Ele está valendo quanto? Ó, 200 mil. Quando passam 2 anos, ele vale 240 mil. O valor desse sítio no 10º ano após sua compra em real será D. Ele quer saber quanto é esse Y quando o X é quanto? Ó, 10. E agora? Olha, eu vou fazer aqui um primeiro modo, bem aqui. Primeiro modo. Tem muitas maneiras de trabalhar uma questão como essa. Nenhuma delas eu vou colocar aí a função. Por hoje, não. Mas eu poderia colocar a função e ir substituindo esses pontos e fazendo um sistema. Acaba dando mais trabalho. Então, primeiro modo. O que é que eu tenho? Observe aqui. De 200 mil para 240 mil, houve um acréscimo aqui de quanto? Ó? 40 mil. É ou não é? Opa, 200 mil para 240 mil, 40 mil. 40 mil em quanto tempo? 2 anos. Em 2 anos. Então, se em 2 anos aumentou 40 mil, significa que em um ano está aumentando quanto? 40 mil dividido por 2, ele vai estar aumentando 20 mil, não é? Ó, 20 mil por ano. Ele falou que aumenta de forma linear. O que acontecer para um ano vai acontecer para os outros também. Então, são 10 anos. É 20 mil por ano. Se a gente multiplicar isso aqui por 10 anos, eu vou ter quanto valorizou. Eu vou ter 20 mil vezes 10. 200 mil. Esse foi o acréscimo em 10 anos. Esse aqui é o acréscimo. Em 10 anos. Pronto. Então, o que é que ele quer? Ele quer o valor desse sítio no 10º ano. Se ele tem de largada 200 mil
E vai ter um acréscimo aqui, também de 200 mil. Ó. Então, esse cálculo aqui vamos chamar de A, e aqui o cálculo B. O valor do imóvel, o valor desse sítio vai ser 200 mil, que ele tinha no início, né? Mais esse acréscimo de 200 mil. Totalizando, então, 400 mil. O que a gente encontra na letra D de dado. 400 mil. Então, recapitulando isso aqui. Veja só. A gente olhou para o gráfico e viu que em 2 anos ele aumentou 40 mil. Então, 40 mil para 2 anos significa que é 20 mil por ano. E ele quer em 10 anos. Em 10 anos. Em 10 anos vai ser o 20 mil por ano de acréscimo, de valorização, vezes 10. Ó. Deu 200 mil. Foi o acréscimo aqui. Acréscimo. Em 10 anos. Bem, porque ele não quer o acréscimo, ele está querendo o valor do sítio no 10º ano após a compra. Então, 10 anos após a compra, no 10º ano, vai aumentar, vai acrescer, vai valorizar 200 mil. Então, 200 mil do valor inicial, mais 200 mil do acréscimo, foi parar em 400 mil. A gente vai fazer essa questão também de outra maneira. Outro modo. Segundo modo. Vamos pensar no seguinte. Opa, pois não. Grace. E Arthur, ele poderia também perguntar qual foi a porcentagem, né, de valorização, em quantos % ele valorizou? Ele pode mexer. Aí foi 100%, né? Mas pode sim, é isso mesmo. Ele pode perguntar. Basta fazer a parte pelo todo, no caso, né? Aumentou, ele vale 400 mil e aumentou 200 mil, eu ia fazer 200 mil dividido por 400 mil, né? Aí é 50%. No caso aqui, desculpa, o 200 mil em cima do 400 mil, nesse caso, bem, depende muito da pergunta. Para uma que geralmente ele ia querer em cima do 200, né? A base do cálculo é o valor antigo, é o valor antes da mudança. Né? É o valor final menos o inicial pelo valor inicial. Mas aí muito vai depender da pergunta. Aí ele valorizou 200 mil em cima do 200 mil. Aí ficou facinho ali, no caso 100%. Certo? Mas o ideal é a gente, por enquanto, assim, no alvo dessa explicação, que é função afim e tal, a gente não misturar, não emendar, melhor dizendo, a menos que tivesse na questão. Ele poderia perguntar aqui, qual foi essa porcentagem do aumento? Aí, quando a gente vê isso, essa porcentagem de aumento em relação ao valor antigo, em relação ao valor antes da mudança. Né? Então, o 100% do meu cálculo seria o 200. Aí, em cima desse 200, quantos por cento ele aumentou? Né? Aí, como empatou aqui, foi 100%. Né? Mas ele pode perguntar muita coisa. É isso mesmo. Vamos lá, o outro modo. Um segundo modo. Tem um monte de maneira para fazer aí. O que é que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, a gente vai resolver por geometria. Ó. Traçar bem aqui, ó. Vou formar um triângulo grandão bem aqui. E bem aqui um triângulo pequenino. Observe o seguinte. Aqui é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Eu já tenho no triângulo grande e no triângulo pequeno 2 ângulos comuns, iguais aqui, melhor dizendo, 90 e 90, congruentes. E eu tenho esse outro ângulo bem aqui. Ó. Esse ângulozinho ele é o mesmo para o triângulo pequeno e também para o triângulo grande. Então, esses triângulos são semelhantes porque eu já consegui identificar 2 ângulos com as mesmas medidas, 2 ângulos congruentes. Aí eu sei, ó, que bem aqui é 2, isso aqui é 2, e essa medida todinha aqui, ó,
é 10. Somente esse cateto bem aqui, ó, é o 40 mil. Isso aqui, ó, é o 40 mil. E esse todinho eu poderia fazer assim, só esse aqui. Quem é ele? Ele é y menos 200 mil. Fazer assim, olha, y menos 200 mil. Não é legal fazer isso, não. Porque quando eu fizer a minha proporção, eu vou ter esse negócio para eu multiplicar. Porque é só esse trecho que eu quero. Então, ele é tudinho é y menos o 200 mil. Ó. Mas eu não preciso fazer isso. Eu vou chamar ele todinho de K. De K. Pronto. Aí eu vou fazer a minha proporção. Olha, eu vou separar os dois triângulos daqui. O triângulo pequeno eu vou colocar bem aqui. Quem é o triângulo pequeno? Ele é 2 e é o 40 mil. E o triângulo grandão? Ele é o K e o 10. Ó. Pronto. São semelhantes. Então, ó, K está para 40 mil. K vai ser proporcional ao 40 mil. Assim como 10 vai ser proporcional a quem? 2. 2. Então, K é igual. Eu posso dividir, ó. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 40 é 200. Ou 2 dividido pelo 40 mil é 20 mil. Ó. Divide aqui por 2. Vou fazer aqui, ó. Divide aqui por 2, que dá 1. Divide por 2, que dá 20 mil. Ficou 20 mil vezes 10. 20 mil vezes 10, que é quanto? Ó? 200 mil, que é exatamente esse K. A gente achou que esse K é quanto? Ó? 200 mil. Pronto, é o acréscimo. Mas ele não quer isso. Ele está querendo apenas o valor. Esse, no caso aqui, vai ser o cálculo A e o cálculo B. Opa, cálculo B. O valor desse sítio vai ser 200 mil, que ele tinha de início, mais o acréscimo lá, em cima do 200 mil. 400 mil. Certo? Se ele fosse pedir a porcentagem ia ser com base no valor antigo, no valor original, 200 mil. 100% a mais. Né? Valorizou isso aí. Se eu fosse pensar só em cima do 400 mil, no caso, aí a porcentagem seria no caso, 50%. Tá? Mas aí tem que ver como é que está nessa questão, o que é que ele pede, enfim. Certinho, meu povo. Deu aí para entender? Legal? Cadê vocês? Falem comigo, tudo certo? Muito bem. Muito legal. Ó, eu coloquei a irmã dela aí, para você fazer. É a irmã dela, gêmea. Tá bem? Então você vai. A gente vai para o intervalo agora, na verdade. Certo? Fazer o nosso intervalinho. Eu vou até tirar ela daqui, porque você precisa levantar dessa cadeira. Levanta daí, se estica, se espreguiça, né? Anda pela casa, jogue uma água no seu rosto e volte. 2 minutinhos, tá? Você vai voltar aí oxigenada, aí, esse sangue bem circulando aí no seu corpício aí, para a gente seguir mais a outra etapa. Então, conta 2 minutos, faça isso e volte.
Vamos lá, pessoal. Aqui eu te falei, a irmã dela, ó. Um terreno rural localizado no município de Santana foi adquirido por R$ 150 mil. Tá bem aqui, ó. Quando o tempo é zero, ó, o preço é R$ 150 mil. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após sua aquisição cresceu em função do tempo em anos, conforme o gráfico. Se é conforme o gráfico, eu estou vendo que é uma função afim, é uma reta, e que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Considerando que para x igual a 2 anos, o imóvel passou a valer 180 mil, então, quando x é 2 anos, o imóvel passou a valer 180 mil. O valor desse terreno no 10º ano, x igual a 10, após sua compra em reais, será D. Então, olha, no primeiro modo, a primeira maneira de fazer aqui, e tem muitas outras, eu escolhi essas duas aí para hoje. Bem, é 180 mil. Opa. 180 mil menos os 150 mil. É isso aqui, ó. Ou seja, é o 30 mil. Em quanto tempo isso aí? Ó? Em 2 anos. Ficou aqui, ó, 30 mil, que é o 180 menos 150, dividido por 2, que é igual a 15 mil. 15 mil por ano. Por ano. Ora, mas ele quer saber após 10 anos, né? No 10º ano após a compra. No x igual a 10. Então, se eu pego esse 15 mil por ano e multiplico por 10 anos, a gente vai ter uma valorização de 15 mil vezes 10, ou seja, de 150 mil. Essa é quem? É a valorização. Valorização. Pronto. Cálculo A. Aí o cálculo B. Quem vai ser o valor do imóvel? Vai ser o valor inicial, que é 150 mil, mais a valorização, 150 mil, alcançando, então, 300 mil reais. Nosso gabarito letra D. Certinho? A gente poderia pensar no seguinte também, na nossa regrinha, na nossa proporção, no caso, a semelhança de triângulos. Ó, essa valorização eu vou chamar de K. Aqui eu já tenho que é 30 mil. Toda essa medida, só aqui, esse pedacinho é 2. E isso aqui tudinho, ó, é 10. Aí fica, ó, K está para 30 mil. K vai ser proporcional. K está para 30 mil. Assim como 10 está para 2. Certinho? Ó? Esse lado K é proporcional a esse lado 30 mil. Assim como esse lado todinho, que é 10, é proporcional só a esse segmento aqui, ó, que é 2. A gente pode simplificar aqui por 2. Divide aqui por 2, que dá 1, por 2, que dá 15 mil. 15 mil vezes 10,
encontramos que a valorização K é 15.000 vezes 10. Ou seja, 150 mil. Ele não quer a valorização. Ele pede aqui o valor do terreno. Então, cálculo A, cálculo B. Esse valor do terreno vai ser 150 mil original, mais os 150 mil de valorização. Juntando tudo, alcança os 300 mil. Pronto. É isso aí. No modelinho do Enem, para a gente trabalhar. Certinho? Beleza? Tranquilo? Podemos ir em frente? Vocês estão entendendo isso aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Cadê vocês? Falem comigo. Estão conseguindo acompanhar isso aí? Isso foi uma pergunta, tá, pessoal? Beleza, beleza. Eu vi que a Nina está acompanhando, que ela disse ok. Só ela mesmo que está acompanhando. Cadê o resto? Cadê vocês? Beleza, a Grace também. E não vão me deixar sozinho aqui na aula, não. Vamos lá. Isso cai, está presente no Enem. Bora em frente, ó. Olha, essa aqui ela é legal, é uma questão bem legal. É de novo naquele modelo que ele quer a equação. Ele dá uma situação e pede a equação que vai definir a situação que ele descreve. Vamos lá, então, fazer essa belezura aqui, uma belezura mesmo. Vamos lá. Página 344. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com a de janeiro deste ano, houve incremento. Olha o que ele fala. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.650 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Então, isso vai se repetir. Suponha que o incremento de trabalhadores. Que incremento é esse? O incremento de trabalhadores é aquele 4.300 lá. No setor varejista, seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro, sendo o primeiro, fevereiro, segundo e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Quer tentar fazer? Eu vou te dar aí. Eu vou te dar aí 1 minuto para te fazer, para te pensar nela. Tá? Veja que nós temos aqui, em fevereiro, em relação a janeiro, um incremento de 4.300, totalizando 880.650 trabalhadores. Tu já percebeu que isso aqui, ó, esse incremento está em qual mês? Está em fevereiro. É de fevereiro isso. Certo? Porque de janeiro para fevereiro houve um incremento de 4.300, totalizando 880.605 trabalhadores. Então, isso aqui quem é? É fevereiro. Tá? E tu vai ter que fazer uma equação agora, sabendo que a cada mês
tem esse incremento aqui, ó, de 4.300. Vou te dar um minuto aí. Alguém já tem uma resposta? Alguém já chegou numa resposta? Como é que ficou? Eu acho que é letra D. Eu te ler? É, letra D. Pois é, essa questão ela é perigosíssima. Não é a letra D, infelizmente. Eu queria dizer assim, é a letra D, mas não é. Infelizmente. Professor, Pois não? é a letra E? É a letra E? A letra E de escola? Sim. Não, também. É a letra C. Ah, Nosso gabarito é a letra C. Que top, hein? Que incrível. Vamos fazer a questão, pessoal, com calma. Vamos fazer juntos aqui. O que está acontecendo? Ó, a tendência é marcar por aqui mesmo, né? Marcar por aqui mesmo, porque eu já tenho ali, ele fala o valor, 880, aí vai aumentar 4.300 a cada mês. Mas veja só, o Y, que é ele? Ele vai ter aqui o mês de janeiro, mais o 4.300 vezes os meses de fevereiro para frente. Fevereiro em diante. Fevereiro, março, né? Vai ser dali para frente. Esse é o Y. Tá, professor. Então quem vai ser janeiro? Bem, ele me disse que em fevereiro é 880 mil. 880.605. Isso é fevereiro, porque quando incrementou de janeiro para fevereiro, quando aumentou 4.300, foi parar em 880.650. Então, se esse 880.650, se eu descontar o 4.300, eu caio aonde? Ó? Eu caio em janeiro. Aí, professor, então vai dar a letra E. Não. Por quê? Ó, mais 4.300. X são os meses, não é? Mas se eu só colocar o X aqui, eu estou contando com janeiro, eu estou contando com esse janeiro aqui. Mas não, eu tenho que pegar a partir de fevereiro, porque janeiro já é essa subtração. Janeiro é meu ponto de partida. Ele me disse que de janeiro para fevereiro aumentou 4.300. Aí aumenta 4.300 e vai parar em 880.605 trabalhadores. E isso é fevereiro. Então, quem é o meu ponto de partida? É o janeiro. Ele não me deu janeiro de mão beijada. Eu vou ter que fazer uma subtração aqui para chegar no janeiro. Depois que eu faço a subtração de janeiro, agora, quando eu faço essa subtração, eu recuo e 880.605 menos o 4.300 me dá janeiro, que é o ponto de partida. A partir daí, quando for em fevereiro, vai aumentar 4.300. Mas esse X não pode ser janeiro. Janeiro está aqui atrás. Vai ser dali para frente.
Então, é todo mundo da frente de janeiro. É todo mundo menos janeiro. Então, vai ser x menos 1. Ó. Esse 1 aqui, quem é? É o janeiro, que eu já coloquei para cá. Eu tenho que tirar ele daqui. Eu tenho que descontar ele daqui. Tem outras aí no livro que são trabalhadores. Ele fala que é uma empresa, aí tem uma pessoa que é o gerente, que é o fiscal. E tem um valor que é por trabalhador. Aí você vai descontar aqui o fiscal, o gerente. Aí está aí pelo meio da nossa lista. Isso aí é um padrão do Enem. Isso ele coloca. E você vê que se você percebeu que tem que fazer essa diferença aqui, você vai encontrar uma alternativa. Eu acho que é essa que cai, a letra D. Mas aí, se não fizer o x menos 1 também, marca a letra D direto e só subtrai aqui, chegando em janeiro. Né? Então, continuando a conta. Y é igual. Vou deixar aqui, ó, 880.605 menos o 4.300, mais, aqui eu vou multiplicar, ó, 4.300 vezes x, e aqui eu vou multiplicar também, ó, menos 4.300. Então, o y é igual. Esse 4.300 vai ser tirado daqui e também, ó, mais uma vez aqui. Ó. Então, tem dois 4.300 para ser tirado. Então, a conta vai ser 880.605 menos, menos o 4.300 e depois o resultado menos 4.300 ou menos 8.600, direto logo, que vai resultar aqui em 872.005. Aí mais 4.300x. Olha que legal, né? É um padrão do Enem. Eu estou te dizendo que isso cai e vai cair de novo esse ano, esse modelo de questão, que ele dá aqui uma situação e pede para te descrever aqui, que eu preciso colocar uma equação que descreva a situação lá. Beleza. Pegadinha, né? Pegadinha na questão. Aqui, ó, quem fez só essa subtração, caiu bem aqui, ó. Quem não fez subtração nenhuma, já caiu na letra E direto. Aí tinha que entender o seguinte, que o ponto de partida é janeiro. Como é que eu chego no janeiro? 880.605 menos o 4.300. Isso é janeiro. É o ponto de partida. E agora? É 4.300, mas vai entrar janeiro de novo? Não. Janeiro já saiu. Por isso, menos 1. Esse menos 1 é de quem? É o janeiro que está fora. Aí eu faço a conta desse jeito, distribuindo aqui, subtraio normalmente e mato letra C. É por isso que o segredo é pegar a questão do Enem e ir analisando e pegando coisas parecidas. Você percebe que vai se repetindo ali. Dificilmente ele aprofunda mais. Certo? Tem lá no Enem 2, 3 questões que ele coloca lá para dar uma canseira no aluno mesmo. Mas a maioria não. O nível vai ficar ali, daquele jeitinho, ele não vai aprofundar. Então, se você treinar e ter fé e acreditar e separar o seu horário de estudo, não pode ser estudar quando der tempo. Você é sagrado, você tem que estudar todo dia. Certo? E aí você vai se familiarizando, vai expandindo o seu raciocínio na direção dessas questões. E aí, chegar na hora, você vai se garantir e vai tirar uma nota maravilhosa lá. Beleza? Posso seguir? Quer ver? Eu fiz uma irmã dela aqui para você. Ó. Bora ver?
O saldo de contratações no mercado formal no setor comercial da região metropolitana de Macapá registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com a de janeiro deste ano, houve um incremento de 300 vagas no setor, totalizando quanto? 45.200 trabalhadores. Você já viu que isso aqui é de quem? É de fevereiro. E esse incremento foi de janeiro para fevereiro, com carteira assinada no mês de fevereiro. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor comercial seja sempre o mesmo, nos 6 primeiros meses do ano. Considerando que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor comercial e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é a vai. Então, o Y vai ser quem? Vou pegar fevereiro, que é o 45.200. Fevereiro, menos o incremento, que foi de 300. Quem é esse aqui? Ó? Esse aqui é janeiro. Que eu peguei fevereiro e descontei ali. Janeiro. Não é isso? Bem, aí além disso, vai ser mais 300 por cada mês. Só que a partir de fevereiro, então x menos 1. Esse 1 aqui é o janeiro, que já está aqui. Então, o y vai ser... Aí pode fazer 45.200 menos o 300 vai para 44.900. Mais 300 vezes x é 300x menos 300 vezes 1 é 300. Y vai ser igual. Não é que vai ficando fácil, você vai treinando, pega a coisa repetida e refaz o cálculo. Tem que refazer esses cálculos. E aí começa a melhorar a coisa. Né? Ó, eu vou fazer aqui 44.900 menos o 300. Vai para 44.600. Mais 300x. 44 mais letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? O entendimento ficou melhor depois dessa segunda? Tudo bem. Você vê que eu estou colocando repetido, o objetivo é te treinar. O objetivo não é te confundir. É treinar você. Né? Eu poderia, hoje o planejado, né? Era falar um montão de coisa, mais assuntos. Mas paciência, a gente tem que ir explicando para você, te fortalecendo, e você vai fazer a sua parte depois aí na sua casa. Vai estudar. Essa outra, ela trata de equação, é uma equaçãozinha aqui. Tem que ser feita. Certo? Vamos lá. Uma escola pública estadual em Macapá recebeu do governo uma verba de R$ 1.000 para enviar 2 tipos de folhetos informativos de combate à dengue pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava o selo de 65 centavos. Enquanto para folhetos do segundo tipo seriam necessários 3 selos. Um de 65, um de 60 e um de 20. Isso aqui somente para o do segundo tipo. Ó.
somente para o segundo tipo. O do primeiro tipo, bastava um selo de 65 centavos. Mas, para o segundo tipo, eram necessários 3 selos. Um de 65, um de 60 e um de 20. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo. Ele quer do segundo tipo 500 folhetos. É uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados no total? Você observa que vai ter selo de 65 centavos no primeiro tipo, no segundo e também no primeiro. Vai ter selo de 65 centavos no primeiro tipo e também no segundo tipo. É uma informação que a gente tinha que ter, tinha que perceber. Porque se você quiser colocar 65 centavos só daqui, esquecer, porque um selo do segundo, um folheto do segundo tipo tem 3 selos. Um dos 3 selos tem 65 centavos. Não é? Então, se você vai ter que agora identificar quantos selos de 65 centavos foram comprados, aí tu pensa só no primeiro tipo, provavelmente tem uma alternativa por aqui. Só que lá no segundo tipo, todos eles têm selo de 65 centavos. Porque em todos os folhetos do segundo tipo, eram 3 selos. Para cada folheto, eram 3 selos. Né? Então, eu tenho que identificar quanto ele gastou aí com esses 500 folhetos do segundo tipo. Cálculo A. Vamos lá. Quanto foi que ele gastou aqui nesses folhetos do segundo tipo? Olha, eu vou somar o total desses folhetos. Eu tenho 65 centavos mais 60 centavos mais 20 centavos. Isso para um folheto. Isso vai dar um total. Eu tenho 60 mais 60. Eu tenho aqui 1,20. Com mais 20, 1,40. Com mais 5, 1,45. Total que ele gasta com um folheto do segundo tipo. Mas quantos folhetos são do segundo tipo? São 500. 500 folhetos do segundo tipo. Então, 500 folhetos vezes o preço, que é 1,45 por cada folheto. E aí a gente vai precisar fazer essa multiplicação. Tá? R$ 725. Confirma aí. Pronto. Bem, ele dispunha de R$ 1.000. Então, eu vou ver quanto sobrou para o outro. Cálculo B. Quanto sobra para o primeiro tipo? Sobra para o primeiro tipo. Isso aqui foi quanto foi o gasto. Esse é o gasto do segundo tipo. Então, se ele tinha R$ 1.000 disponível e já gastou no primeiro tipo R$ 725, aí a gente vai subtrair isso aí com calma e vai encontrar que sobra para ele R$ 275.
R$ 275. Pronto. Acontece que no primeiro tipo só tem um preço, ó, 65. Então, no cálculo C, eu vou ter que pegar esse R$ 275 e vou dividir pelo preço de um folheto do primeiro tipo, que é 65 centavos. O que é que isso vai me trazer? Isso vai trazer para a gente o número de folhetos. Aqui, ó, o número de folhetos do primeiro tipo. A quantidade deles. E aí, depois você vai dividir isso com calma. E vai encontrar aí aproximadamente 423. 423,07. Mas observa que essa conta está toda dentro da prova, né? Então, qual vai ser o total de folhetos? Cálculo D. Total de folhetos. Qual é a pergunta dele? Ó? Quantos selos, né? Selos de 65 centavos foram comprados? Então, total de selos. De 65 centavos. Eu sei que nos folhetos de primeiro tipo aqui, de primeiro tipo, ele gastou R$ 275. Né? Cada folheto precisava de um selo de 65 centavos. Aí, quando a gente dividiu, encontramos 423 folhetos, ou 423 selos, porque tem um selo desse em cada folheto. Mas veja que é 423,07. Ele não dava para comprar 424 folhetos, porque o dinheiro não deu aqui. Precisava de mais dinheiro. Então é 423. 423 selos. Mas e os outros lá? Os outros lá do segundo tipo. Quantos selos, quantos folhetos tinham lá? 500. Eram 500 folhetos do segundo tipo. Em cada folheto do segundo tipo tem um selo de 65, um selo de 60 e um selo de 20. Então, em todos esses folhetos, esses 500 folhetos, tem um selo aqui de 65, em todos eles. Então, se são 500 folhetos, terão 500. Terão 500 selos aqui. Esse é para o primeiro tipo, que tem 423 selos de 65 centavos. E esse 500 tem selo de 20, tem selo de 60, mas em todos esses do segundo tipo também tem selo de 65. Aqui os do segundo tipo. Totalizando aqui 923 selos. Que linda, né? Que fofa essa aqui. Pronto. Cadê vocês? Deu para entender? Beleza.
Beleza. Vamos lá, então. Olha, essa aqui eu botei primeiro. Olha a gêmea dela aqui no Enem, ó. Lá no seu livro, na página 346, a questão 29. Uma escola recebeu do governo a verba de R$ 1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipo de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de 65, enquanto para os folhetos do segundo tipo, seriam necessários 3 selos, um de 65, um de 60 e um de 20. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do segundo tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Pronto, os dados foram os mesmos. Depois você vai refazer essa questão aqui, né? Tu vai perceber que tu vai ter que somar o total dos selos para o segundo tipo, que deu 1,45. Ah, mas são 500 folhetos do segundo tipo, vezes o preço de todos os selos do segundo tipo, R$ 725 foi o gasto do segundo tipo. Mas ele dispunha de R$ 1.000, já gastou 725, restou então 275 lá para o segundo folheto, perdão, para o primeiro tipo. 275. Cada folheto do primeiro tipo precisava de um selo de 65 centavos. Se eu divido isso, a gente encontra o total de folhetos e também o total de selos. Por que não foi para 424? Porque não dá, não deu, faltou dinheiro aí para comprar esses selos. Então, qual vai ser o total de selos de 65? Todos esses 423 que foram comprados com os R$ 275 restantes aqui daqueles 1.000, tá aqui, ó, mais os 500 selos de 65 que tem aqui também, ó. Certo? Então, mais os 500. Perfazendo 923 selos. É isso que está acontecendo nessa questãozinha aqui. São os mesmos dados. Vamos lá. Bora em frente. Questão 352. Página 352, questão 41. Tudo bem aí com a pessoa de vocês? Tudo certo? Beleza, Luísa, Ana, a Nina, top. Muito bem. A Grace, é isso aí. Vamos lá. Olha só, gente. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro, já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja, desde o início do mês até o dia 20. Está aqui o lucro dela. Coisa boa, né? Só lucro aqui. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo F é: professor, eu não sei fazer de jeito nenhum esse tipo de questão. Poxa, não tem esse ponto bem aqui? Que ponto é esse? Ele é 5 para x e 0 para y. Aqui é o x e aqui é o y. Né? No caso aí é t e l, né? T e L. Significa que quando T é 5, esse L aqui vai ter que ser quanto? 0. Você substitui o ponto na função. Pode ser que só uma valha isso. Entendeu? Se isso aconteceu, matou, acabou a questão. Certo? Certo? Ou não certo?
não vai se preocupar com isso aí, não. Certo? Alguém quer arriscar aí? Sem fazer conta. Imagine aqui. Se esse T, bem aqui na letra D, ó. Esse T é 5. Esse 5 bem aqui. 5. 5 vezes 200 é 1.000. 1.000 menos 1.000, o L é quanto? Ó, 0. Pode ser que só valesse para cá. Ó, aqui não vale, não vai dar 0, porque aqui é mais. Aqui também não vai dar, porque vai dar mais. Esse aqui não vai, também não vai dar 0, e aqui também não vai dar 0. O único que dá 0 mesmo é a letra D. Acabou a questão. Matou. Certo? Outra coisa. Não pensou nisso, não. Tá. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem muitas questões no Enem que ele dá o gráfico e talvez você não saiba resolver. Tu olha para aquele ponto ali e substitui o ponto na função. Quem fez o Enem no passado, vê lá aquela questão da tangente lá, que ficou famosa lá, de forma até desnecessária. Tem um ponto lá. Se você substituir aquele ponto na curva, na função, você chega na resposta direta. Sem saber tangente, sem saber nada de função de nada. Bastava saber que aquele ponto pertencia ao gráfico da função. Ah, professor, podia ser 20 e 3.000? Sim, se aqui for 20, isso aqui vai ter que dar 3.000. Entendeu? Certo? Será, professor? Bora ver? 20 vezes 200 dá 4.000. Menos 1.000 dá quanto? Ó? 3.000. Ó. Matou, acabou. Tá, professor, eu não pensei nisso na hora da prova, mas eu observei que era uma função crescente. Crescente. Então, o A é maior do que 0. Poxa, mas todas o A é maior do que 0. Ela está nessa forma. Y igual a AX mais B. Ela tem que estar o Y sozinho, isolado aqui. Ela está nessa forma. Aí você sabe que o B, esse lindão bem aqui, o B, é o ponto, é a ordenada do ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y. E onde é que o B é menos 1.000? Olha, é aqui, professor, mesmo, ó, na letra D. Só de olhar, você já matou a questão. Um olho treinado, você faz uma meia dúzia desse tipo de questão, você olha, mata a questão. Se ele der o gráfico para você e pedir a função, se for uma função dessa aí, facilmente você chega na equação. Então, você já viu que dá para substituir o ponto, ir testando uma a uma e bater o olho. Ela está nessa forma, y igual a x mais b. Tu sabes que ela está assim, ó, y igual a x mais b. Então, o y é igual a x, no caso ali, é menos 1.000. Pronto. A única que tem o b menos 1.000 é a d. Ah, professor, mas eu quero ir mais além. Então, veja, bem aqui tem um ângulo. Eu vou chamar de θ. Veja que existe um triângulo retângulo bem aqui. Tu tem essa medida bem aqui e essa medida bem aqui. Quanto vale isso aqui tudinho? Ó? É 3.000. Quanto vale esse cateto? É 20 menos o 5, né? É só essa parte aqui que eu quero. É 15. 15. Você agora vai aprender sobre essa maravilha bem aqui. Ele é o coeficiente angular. Coeficiente angular.
Quem é ele, professor? Ele é a tangente de θ. É a tangente desse ângulo que a reta forma com o eixo do x. Mas é esse aqui, nesse sentido, o sentido positivo da trajetória. Tá? Então, quem é essa tangente? É 3.000, cateto oposto, pelo cateto adjacente, ó, 15, vezes o x menos 1.000. Então, o y é igual a 3.000 dividido por 15, 30 dividido por 15 é 2. Mais os dois zeros, ó, 200x menos 1.000. Não mata vocês logo de facilidade, não, pessoal. Toma-te a questão, a letra D. Ah, professor, eu gostei daquele jeito que o senhor fez ainda agora, que era x dividido pelo ponto onde o gráfico toca o eixo do x. 5 mais y dividido pelo ponto onde o gráfico toca o eixo. E veja, é menos 1.000. É igual a quanto? Ó? Menos 1.000. Aí depois eu faço o jogo de sinal. Vai ficar assim, ó. X. Antes, eu vou logo multiplicar esse aqui por 200. Ó. Por quê, professor? Para empatar o denominador. Para ficar tudo 1.000. Vai ficar 200. Pode, professor, fazer só aqui? Pode, deve. É lindo isso. Ganha um tempo que é uma maravilha. 200x. 200 vezes 5 é 1.000. Aqui, ó, mais com menos é menos y por 1.000, que é igual a 1. Eu empatei, eu coloquei tudo no mesmo denominador. Então, isso aqui é a mesma coisa que 200x menos y, tudo dividido por 1.000, que é igual a 1. Vamos passar o 1.000 multiplicando. Ficou 200x menos y é igual a quanto? Ó? 1.000. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, mas eu vou levar o y para o segundo membro. Eu vou deixar o 200x aqui quieto. Vou trazer esse mais 1.000, vem para o primeiro membro, menos 1.000, que é igual. Está mais y, perdão, está menos y, vai lá para o segundo membro, mais y. Y igual a 200x menos 1.000. Está bem aqui, ó. Então, fiz de várias maneiras aí. Eu vou colocar aqui primeiro o modo. E aqui eu vou pôr segundo modo. E lembrando que só de olhar eu já tinha. Vou pôr aqui o terceiro modo. Pronto. Acabou. Beleza, meu povo? Tudo certinho aí? Deu para entender essa de boa? Se eu nem cair na besteira de colocar um gráfico desse para vocês, vocês vão deitar e rolar. A gente vai finalizar a nossa aula aqui. Amanhã a gente vai trabalhar, muito provavelmente, a função quadrática, né? Para dar uma fortalecida nela também. Beijão para ti e até a próxima aula. Tchau!